Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para a nossa quinta aula, nossa penúltima aula do evento. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui hoje, que acompanhou nos outros dias. Tem sido muito gratificante receber tanto carinho e ver que o evento está repercutindo tão bem. Também queria deixar aqui um recado para vocês aproveitarem e se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube. As aulas estão gravadas, estarão disponíveis para vocês reverem. E provavelmente até o final do ano a gente vai fazer algum outro evento. Então nos acompanhe aqui pelo YouTube e pelo nosso Instagram. Vamos a alguns recados do dia. Hoje a lista de presença será disponibilizada um pouquinho antes do final da aula, porque nós vamos realizar um sorteio. E o sorteio será válido com todo mundo que está inscrito e está presente na aula de hoje. Então, não esqueçam de assinar a lista, o link está aqui embaixo na descrição, porém ele está fechado e depois a gente vai abrir e fechar. As perguntas podem continuar sendo enviadas pelo chat, que ao final nós vamos ler e a nossa palestrante vai responder. Então, vamos para a nossa aula de hoje, cujo tema é As tendências da voz cantada pelos contextos e técnicas dos gêneros musicais. E é com imenso prazer, muita honra que a gente recebe aqui hoje a Joana Maris. Vou ler um pouquinho aqui do currículo extenso da Joana. Então, a Joana ela é cantora, especialista em voz pela PUC São Paulo, doutora em performance vocal pela Unesp e professora de canto erudito e popular e coordenadora da primeira pós-graduação brasileira em pedagogia vocal na Faculdade Santa Marcelina. Ela realizou intensivos de fisiologia e acústica da voz cantada na Suécia, com Sundberg, e integrou a primeira turma do curso FIV, no Centro de Estudos da Voz, onde atuou como professora convidada. Ela também é professora assistente, tradutora e produtora da edição brasileira do método Somatic Voicework, da Dini Lovetri, e certificada no método Bertazzo de reeducação do movimento, além de membro fundadora do grupo de pesquisas e ações em voz vocal SP. Bom, então, muito prazer e muita honra estar aqui com a Joana hoje. Joana, bem-vinda, a aula é sua. Obrigada, Lívia, querida. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje para conversar desse tema. Essa aula é um pouco sobre olhar para outros universos da voz cantada, que não o nosso, e se a gente tem vários universos, olhar mais profundamente para eles, né? Outra coisa que eu queria muito fazer, eu vi a aula do Mauro, eu queria que a gente fizesse alguns links entre a prática e a teoria, então vou retomar alguns conceitos que ele trouxe, para que a gente possa olhar de uma maneira mais integrada para esse conhecimento hoje que a gente vai abordar. E eu vou pedir as impressões de vocês para algumas coisas. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Certo. Legal. Então, a gente vai falar sobre o perfil vocal dos cantores conforme os ajustes que eles usam ou precisam usar, conforme suas estéticas, e o contexto em que eles cantam. Para começar essa fala, eu gostaria de passar para vocês um clipe com alguns exemplos de canto. E eu queria que vocês fossem anotando coisas que vocês achassem desses estilos de canto que eu vou mostrar aqui. E já fossem comentando no chat, por favor, quais são as semelhanças e as diferenças desses estilos que eu vou mostrar aqui. Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. Oh, man,
home at school and respect with you. Blackbird singing in the dead of night. Davy song in night, I is ever heard to say, boy, your life, holding waiting for this moment to be free. Play a hackbird, fly, play a hackbird, fly, into the light of the top-land night. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Agitata, monumenti, tremendo, in magro formato, l'occhiero spaventato, spaventato, già s'aspettava Meu nome é Matei Nelenal, a me vendada, se eu come memendada, se é recessão só ferro frugal legal, perse pasteta denetente letal dede, se eu come reva, dede veve lela, ve reva, se eu me conse o colili pepe, meu no que a galera no pepe, piada baby, era minha rema. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. Legal, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Teve gente que falou da flexibilidade.
Teve gente que falou, todos têm um corpo em movimento que corresponde à sua expressividade, acho perfeito. CT dando show em todos os exemplos, certamente. Obrigada que vocês gostaram da seleção, eu também. Eu acho que eu quis pegar exemplos bem contrastantes, mas que tem 3 elementos em comum importantes para nós, do Brasil. É que todos esses cantores estão contidos em 3 grandes eixos estilísticos que são os mais praticados no nosso país. O canto lírico, o canto popular brasileiro e o canto com influência norte-americana. Eu coloquei os americanos mesmo, né, mas que acabam influenciando muita coisa que a gente faz aqui. Então, eu queria começar dizendo, para começar sobre o perfil dos cantores, é que não tem generalização, né? Vocês viram quanta coisa diferente que cantores que estão nesse mesmo nicho para nós, né? Óbvio que nos Estados Unidos tem N gêneros, aqui também, mas tem esses grandes eixos, e que às vezes, quando a gente pertence a um desses eixos, né? Por exemplo, eu sou cantor lírico, eu vejo o canto popular como uma coisa que talvez, generalizando na minha cabeça, seja muito parecido com Bossa Nova, e parecido com o que a Mônica Salmazo fez. Ou não, seja Elis Regina, o grande ícone. Mas, na verdade, a diversidade é muito grande. A mesma coisa se a gente vem do canto popular, e a mesma coisa se a gente canta mais um canto de influência norte-americana. Acho que a primeira coisa é olhar a capacidade de diversidade que a voz tem. E não por acaso eu coloquei pessoas virtuosas, cada uma no seu nicho e cada uma à sua maneira. E outra coisa que me chama a atenção aqui também é que esses virtuosismos são várias coisas, nem sempre é uma grande extensão vocal, nem sempre é uma grande respiração, às vezes, como vocês falaram, é uma expressão, né? É uma capacidade expressiva, uma capacidade de brincar, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar nesses elementos comuns que a gente está buscando hoje, eu vou fazer algumas generalizações, porque elas acabam sendo úteis para a gente se aproximar, né? Mas acho que a primeira coisa é a gente saber que cada cantor é um cantor diferente, né? Então, agora vamos falar um pouco sobre o que diferencia cada um desses exemplos de canto. Alguém falou que é o seu contato com a expressividade. Eu concordo plenamente. Acho que a primeira coisa que define a grande diferença entre eles é o fator cultural, a cultura em que eles estão inseridos, né? Uma cultura geral de música, antes até dos estilos ou dos gêneros musicais. O que essa pessoa gostou de ouvir quando era criança, que país ela mora, que língua ela fala, uma cultura geral mesmo. O que o grupo de pessoas com as quais ela cresceu costuma ouvir, por aí vai. Depois entram os fatores estilísticos. Como é que normalmente se faz em jazz, por exemplo, falando do caso da Lalah Hathaway, né? Que é a penúltima cantora. Tem uma cultura do scat singing, da improvisação muito grande. Então, isso é uma coisa que ela vai valorizar muito. Como é que se canta a bossa nova? Se valoriza muito a clareza da palavra e a limpeza. Então, como é que a Mônica Salmazo vai cantar essa insensatez, né? Isso vai pautar muito do que ela vai fazer. E é preciso que a gente compreenda, quando a gente é de outro estilo, que se a gente não compreender quais são os itens mais importantes de cada estilo, a gente pode até cantar muito bem, mas a gente assassina esse estilo. Isso às vezes não é tão claro para a gente, quando a gente está transitando entre os estilos. Então a gente quer ir de um lugar para o outro, e às vezes o sotaque estilístico mesmo do que a gente está mais acostumado a fazer, soa muito esquisito para quem vem daquela tradição estilística, né? E por último tem as opções pessoais, como é que eu quero cantar, como é que eu acho bonito cantar, o que é que eu valorizo mais. Esses 3 elementos vão ser submetidos depois ao nosso corpo, ou seja, uma anatomia do nosso aparelho fonador, e o nosso aparelho fonador contido em um corpo, né? E que, de certa forma, é uma coisa dada, né? Meu pescoço tem esse tamanho, minhas pregas vocais têm X tamanho, X espessura, minha boca tem X tamanho. Mas que depois a gente vai conformar uma fisiologia, um jeito que eu uso esse aparelho e que vai ser muito pautado ou filtrado por esses parâmetros culturais, estilísticos e pessoais, e tudo isso vai me dar um som ou uma acústica. Aí que eu queria retomar um pouco as coisas que o Mauro falou e que vocês tenham em mente. Quem não assistiu, vai lá estudar a aula dele, tá? Porque eu vou falar bem rápido coisas que podem ser muito complexas.
Então, partindo do modelo mais simples da voz, a gente tem 3 níveis de produção, né? Um nível de respiração, onde a gente gera energia para a produção do som, aí a laringe, onde esse som é gerado, e depois a boca, ou uma generalização do trato vocal, que vai amplificar esse som. Ou seja, no nível da acústica, a gente tem algo que equivale a um compressor, ou um gerador de energia, que basicamente é o ar retido nos pulmões através da respiração, que vai gerar uma pressão subglótica para que um oscilador, ou as pregas vocais, possa gerar uma fonte glótica com uma frequência fundamental e harmônicos, produzida pela fonação, que daí vai ser ressoado ou filtrado por esse trato vocal, como o Mauro estava mostrando. Quem é que vai ajudar a gente a comandar esse trato vocal? São os articuladores, né? Então, lábios, língua, mandíbula, palato mole, posição vertical da laringe, todas essas coisas estão entrando no controle desses cantores que a gente assistiu agora, né? E são controlados bem voluntariamente. Quanto mais a gente fica habilidoso, mais voluntariamente a gente controla isso. A gente pode não ter isso na nossa consciência, dessa forma que eu estou colocando, mas um cantor habilidoso sabe controlar essas coisas voluntariamente. E tudo isso é que dá no nosso som vocal. Joia, então vamos lembrar os parâmetros aqui para a gente ter em mente por que essas sonoridades variam tanto e por que é tão importante, né? Eu já, conversando sobre os estilos vocais, já ouvi as pessoas, por exemplo, dizendo, por que a MPB, o canto popular, insiste tanto no registro de peito, ou às vezes numa voz que tenha mais fechamento glótico, né? Tem a ver com essa coisa das sonoridades e o que as sonoridades precisam para se inserir numa tradição e numa formação instrumental, tudo isso. Então, retomando aqui, você tem uma respiração, essa respiração produz pulsos de ar bem rápidos, né? Se eu cantar essa nota 440 vezes num segundo, mais as suas outras frequências que são produzidas pela oscilação das pregas vocais, aí isso me dá uma frequência fundamental e seus harmônicos, aí isso daí vai ser submetido às ressonâncias que estão aqui no nosso trato vocal, que o Mauro mostrou super bem aquele dia, que dá o nosso som final. Então vamos olhar um pouco para isso que é produzido na laringe. Aqui a gente está vendo uma laringoscopia ultra rápida, não tem som, porque são acho que 3.000 quadros por segundo. Aqui a gente tem os 2 registros vocais que mais são utilizados nos exemplos comuns de canto. A gente tem, nos exemplos que eu mostrei, a gente tem o fry, e a gente tem, por vezes, o whistle ou outro tipo de ruído. Mas, principalmente, a gente tem a emissão que, popularmente, a gente chama de peito ou de cabeça, ou que a gente poderia chamar de mecanismo laríngeo número 1 e mecanismo laríngeo número 2. Aqui, ó, a gente percebe que a vibração dessa prega vocal é bem ampla, ela faz uma ondona, assim, ó. E daí, nessa laringoscopia, a pessoa está indo do grave para o agudo, no agudo perde-se essa coisa mais ampla e fica mais encostadinho, assim. Qual que é a grande implicação disso para a nossa sonoridade? Quando a gente está com esse fechamento mais definido, mais amplo, a gente vai ter maior produção de sonoridade nos harmônicos agudos, né? Então a gente vai ter uma voz mais brilhante, mais estridente, a gente vai ter mais metal na voz, né? E coisas relacionadas a isso, se a gente quiser descrever. E quando a gente tem só uma superfíciezinha, a gente vai ter, se for uma coisa muito superficial e não compensada, não treinada, um som quase flautado, assim, né? Que corresponde ao registro de cabeça mais puro, mais exacerbado, assim. Daí, depois da gente pensar nessa coisa dos registros, também tem o tanto de fechamento que essa prega vocal teve durante cada ciclo, porque ela abre e fecha, não quer dizer que ela vai ficar sempre metade do tempo aberta e metade do tempo fechada. Pode ser que ela fique muito tempo fechada e um pouquinho aberta. Fecha, 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 abre. Fecha, 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 abre. Ou abre, né, fecha. Abre, 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 fecha. Isso também dá uma diferença danada na voz. Por isso que o Sundberg descreveu os modos de fonação. Aqui, nesses gráficos, por favor, não fique com medo de gráfico, ele está mostrando que quanto maior a fase fechada, menor o fluxo de ar, e ele vai descrever um modo de fonação mais tenso, que é mais, por exemplo, e
normal, que seria mais I, mais fluido, que seria mais I, o soproso I, e o sussurro, que seria mais I, né? Se vocês repararem, daqui para cá, ó, cada vez eu tenho menos brilho, e daqui para cá, cada vez eu tenho mais brilho nessa voz. Mas no limite, eu tenho tanto brilho que eu perco o corpo. Vocês devem ter percebido isso. Então, o que isso tem a ver com a voz cantada estética? Tudo. Porque alguns estilos querem investir muito nesse lugar, não na voz tensa, lógico, né? Nem na voz soprosa, às vezes, sim. Mas alguns estilos querem tirar vantagem da capacidade dessa emissão mais firme, produzir brilho na voz, e outras emissões já não, preferem ou precisam, na sua estética, de emissões que produzam mais corpo. E outras ainda precisam de emissões que sejam absolutamente equilibradas, que tenham o brilho e o corpo, o claro e o escuro. O erudito, por exemplo, né? Então, voltando um pouco aqui para a nossa correlação fisiologia acústica, só que no nível glótico, ó, já tem várias coisas que a gente tem que olhar para cantar e que vão variar muito conforme o perfil dos cantores. E que o jeito que esses cantores vão usar vai influenciar pra caramba também o comportamento vocal deles no meio deles, como vou explicar daqui a pouco. Aí, depois disso, vem o trato vocal, né? Com as suas ressonâncias, os seus formantes aqui. Então, o que são os formantes? Os formantes são as ressonâncias que estão contidas aqui no nosso trato vocal e que vão variar muito, particularmente, qualquer manipulação que a gente faça nos nossos articuladores. Então, se eu falar com vocês assim, é um timbre que eu vou tirar. Se eu falar com vocês assim, é outro. Mas também vão se modificar muito conforme a articulação das vogais. Aqui, ó, nesse filminho, se vocês imaginarem aqui que as cavidades vazias desse trato vocal, que são nossos ressonadores, né? Vocês vão perceber que indo de uma vogal para outra, varia muito a conformação, o formato desses espaços. Eles vão variar parecido com esse modelo aqui de computador aqui do lado, ó. De repente eu tenho uma cavidade grande aqui, de repente pequena, aqui fica grande, depois pequeno, né? E o que vai definir bastante isso? A posição da língua, ó, e a abertura da boca, né? Então aqui num I, por exemplo, eu tenho um pedacinho muito pequeno aqui na frente e um pedacinho muito grande aqui atrás. Aqui num A, eu já tenho uma cavidade faríngea menor e uma cavidade oral maior. E no U, praticamente eu divido essa cavidade em dois pedaços, não iguais, né, mas grandes. A gente sabe que as ressonâncias dessas cavidades são mais graves quanto maiores elas forem. Que nem se a gente pensar num ressoador mesmo, pequenininho e grande, né? Quanto maior, mais grave a tendência daquela cavidade responder pra gente. Então, de novo, o jeito que esses cantores usam os lábios, escolhem suas vogais, então uma coisa é cantar a insensatez, e outra coisa é cantar a insensatez. O timbre é muito diferente, porque eu mudei o timbre do A, né? Particularmente, em relação a outras vogais. Então, a partir dessas cavidades, eu tenho os formantes das vogais aqui, que o Venard, que é um grande professor de canto, foi um dos primeiros a tentar traduzir a acústica da voz cantada para os cantores, colocou aqui com as notas do piano. Então, por exemplo, um I ajuda a gente a reforçar a parte mais grave da voz, aqui é o dó central, né? Se a gente quiser corpo. No entanto, se a gente não quiser corpo, talvez não seja uma vogal tão legal. A gente vai enfatizar mais a parte aguda dessa voz. E assim por diante, né? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que o perfil vocal desses cantores e de outros cantores que a gente for conversar hoje é um perfil que, consciente ou inconscientemente, passa pela escolha de ajustes de fonte. O que é que eu vou fazer na minha laringe para que esse som aconteça? É um ajuste que também vai passar por escolha de articulações diferentes que vão mudar o filtro do que eu estou fazendo e que, fatalmente, da interação dessas duas coisas, porque
a gente não tem um funcionamento linear assim, né? Tipo, eu respiro, daí depois eu faço uma coisa na minha laringe, e daí depois eu filtro. O que o filtro faz também influencia essa fonte, né? E depois eu vou ter X fenômenos de interação fonte-filtro que esse cantor vai estar usando. E tudo isso vai influenciar nesse perfil, sim? Eu sei que esse assunto todo que eu falei é um assunto para, tipo, 6 meses de estudo, mas a gente não pode perder de vista que isso é que está envolvido muitas vezes no que o cantor está fazendo, né? Para que a gente possa direcioná-lo melhor, se a gente for fonoaudiólogo ou professor de canto, e se a gente for esse cantor, ou se a gente estiver num grupo de cantores, para que a gente possa fazer escolhas melhores, né? Então, voltando um pouco para o perfil desses cantores, existe um perfil geral dos cantores. A gente sabe que os cantores, dentre os profissionais da voz, são aqueles que têm mais exigência consigo mesmo, né? Eles são os que mais pedem requinte da voz. É claro que isso varia muito conforme a atuação do cantor, né? Mas dentre os profissionais da voz, o cantor é um dos que mais dão atenção à própria voz, à própria saúde vocal, à própria estabilidade ou não da voz, né? A gente tem um perfil conforme a formação. Que educação que esse cantor teve? Ele aprendeu cantando numa roda de samba? Ele aprendeu ouvindo um outro cantor ou um cantor da sua família? Ele foi estudar em conservatório? Ele fez aulas com um professor particular? Ele fez formações fora do Brasil, dentro do Brasil? Com quem que ele estudou? Com quem que ele aprendeu a cantar? Ele aprendeu a cantar de ouvido? Com que modelos de voz? Tudo isso vai mudar completamente a resposta do cantor, né? A como é essa voz. Depois, conforme o nicho musical. Que nicho musical é esse? E daí, por nicho, eu não estou falando já dos grandes eixos, também, né? Então, o grande eixo do MPB é um eixo em que se faz música principalmente com amplificação de microfone, em que você tem uma atuação em casas de show ou em bares, né? Tem características desse nicho. Mas também estou falando dos nichos mais específicos. Onde ele canta? É um lugar que tem ruído? O que se valoriza nesse local? É mais volume de voz? É mais precisão? É mais velocidade? Né? Vocês podem ver aí nos exemplos que eu coloquei. A Cecília Bartoli cantando num concerto das áreas de Handel, é muitíssimo valorizado que ela possa fazer coisas com grande fôlego e com notas muito rápidas. Isso numa roda de samba é uma coisa que não se encaixa, e vice-versa, né? Então, como é que é o nicho musical onde esse cantor atua? E, por fim, como que é o perfil pessoal dele? Como é que é o perfil emocional? Que coisas ele gosta de fazer? Ele é um cantor mais ligado à performance, ou ele é mais tímido? Ele valoriza mais melodia? Ele valoriza mais a comunicação com que ele está... do que ele está cantando, né? Todas essas coisas vão entrar. E também, finalmente, o objetivo artístico, estético e mercadológico, porque vamos lembrar que ser cantor é uma profissão, né? Para muitos de nós, a gente tem poucos registros de quanto que isso movimenta, mas só da gente olhar o tanto de apresentação musical que tem e o tanto de professor de canto que tem, imagina o número de cantores, né? Então, quais são os objetivos artísticos desse cantor? O que ele quer? O que ele quer, o que ele mais valoriza, o que ele mais procura na voz dele? E o que ele vai enfatizar por conta disso? E quem contrata ele, o que mais valoriza? Existe uma comunicação entre esses diversos níveis, né? O que ele quer artisticamente cabe no mercado dele? Ou, em outras palavras, pode render um emprego para ele? Né? Essas coisas vão tendo que ser alinhadas e às vezes podem até reconformar o cantor, conforme o que ele está fazendo, né? E certamente vão ajudar a gente que trabalha com cantores, eu, por exemplo, que sou professora de canto, e vocês, muitos de vocês que são fonoaudiólogos e fonoaudiólogas, certamente vão levar isso em consideração também, para trabalhar com esses cantores, porque às vezes, por exemplo, vem um cantor da roda de samba, né? Com demandas de poder ser melhor ouvido. E aí a gente sabe que tem certas emissões que são mais econômicas, mas que não tem tanto metal, voltando um pouco lá para os modos de fonação que eu falei, né? Será que se eu der essa emissão mais econômica
no meu consultório ou no meu estúdio de canto e ele ficar super bem, será que depois na roda de samba ele vai ter resistência, né? Então, são coisas que quando a gente trabalha com estilos de canto diferentes, a gente tem que ir ficando experiente em saber quais são as coisas que são necessárias e o que eu posso negociar, né, daquele perfil. Então, do contexto musical, uma coisa que é muito importante a gente considerar é que instrumentos estão acompanhando esses cantores. Se for um cantor erudito que canta principalmente com violão, é um canto lírico que você vai receber, né, e que você vai observar, se a gente colocasse aqui exemplos para a gente assistir. Se é um cantor que canta com orquestra completa, que tem metais, né, e que precisa ser ouvido lá na última fileira, um cantor de ópera do século XIX para cá, é outro perfil, mesmo dentro do canto lírico, né. Como é que a tradição vocal em que esse cantor está tentando inserir sua identidade, a sua expressão? Como é que se faz, né, o canto a partir dali? Porque um pouco a gente coloca a nossa pedra na montanha de pedras que a tradição já colocou, a gente não consegue reinventar, né, completamente, a gente se insere em algo que veio antes da gente. Como é que é o público desse cantor? É um público que, sei lá, do Lollapalooza, que precisa de um grande espetáculo, fogo no palco, o cara subindo, descendo, né, de estruturas de metal, ou é um público que quer ouvir atentamente o que o cantor está fazendo, numa sala pequena, né, até, não sei se vocês repararam, mas no exemplo que eu mostrei do Snarky Puppy, que é um som até pesado, eles ouvem a apresentação de fone, para ter uma fidelidade maior, né. E em que ambiente esse cantor vai cantar? É um ambiente ruidoso, é um ambiente com fumaça, é um ambiente que tem um bom retorno auditivo, é um ambiente de festa, é um ambiente de muita concentração, de boa acústica natural ou não? Tudo isso vai mudar o jeito do cantor se comportar, né? Falando um pouco melhor desses grandes eixos que eu citei, que tem aqui no Brasil, então a gente tem o canto popular brasileiro, um canto que eu denominei mais de pop, por influência da música norte-americana, e o lírico, são os gêneros mais populares aqui. O lírico é o que se ensina há mais tempo no Brasil, ele vem desde o século XIX. Então ele influenciou muito os cantores de todos os nichos por um bom tempo. Daí, de 30 anos para cá, começou a se desenvolver, também por causa dos aportes das ciências da voz, mas por estudo voluntário dos professores de canto popular, começou a se desenvolver uma pedagogia de canto popular, específica de canto popular, com relação à técnica vocal, né? Então é um canto que vem desde o começo do século XX, com seus exemplos, né, com a sua tradição, mas que começa a ser enfatizado no ensino muito mais recentemente, quase no século XXI. E o canto de influência norte-americana mais recente ainda, ele também é praticado, os cantores têm influência disso, nossa, no mínimo desde 1950, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas é com a entrada das franquias de musicais norte-americanos e o crescimento do canto gospel que a gente começa a ter uma pedagogia voltada para esse tipo de canto no Brasil. Então, começa a ter uma abordagem um pouco mais... não digo técnica, porque a técnica envolve muitas coisas e também é algo que pode se aprender autodidaticamente, mas a gente começa a ter uma abordagem mais organizada disso, também quase no século XXI. E é recente, mas já tem seus 20, 30 anos, então tem uma influência grande nos cantores de agora, né? Quais que são os parâmetros mais valorizados no canto lírico em geral, né? Que a gente pode generalizar, embora eu tenha falado de várias diferenças aqui. A beleza do timbre, né, o equilíbrio desse timbre, a qualidade, então um tipo de voz que não pode ter ruído, não pode ter soprosidade, não pode ter audição de tensão evidente, precisa ser muito uniforme durante a extensão inteira, precisa de um controle grande de potência, tanto do piano até o forte e o fortíssimo, e que tenha uma expectativa de padrão sonoro bem definido, né? Então é esperado que a pessoa tenha vibrato, é esperado que as mulheres cantem de voz de cabeça e os homens de voz de peito, ou que pelo menos a gente tenha essa percepção bem uniforme. É esperado que exista um chiaro-oscuro, ou seja, um equilíbrio entre a percepção que a gente tem de corpo dessa voz com a percepção que a gente tem de
de penetração desse som ou de brilho. É esperado que o cantor consiga dar uma impressão bem de legato, que é a capacidade que a gente tem de transformar um som bem conectado ao outro e que é bem diferente da voz falada, né? Seria um pouco parecido com eu falar um pouco assim, é uma coisa que não acontece tanto na fala. E de projeção, né? Então, esses elementos vão ser os elementos mais valorizados no cantor lírico, né? Que se a gente for ver uma apresentação ou que chegue para trabalhar com vocês. Já no canto pop, esse que a gente pode chamar de canto comercial contemporâneo americano, existe uma valorização muito maior de uma flexibilidade de sonoridade. Então, assim, dominar as variações de qualidade vocal, como a gente viu em praticamente todos os exemplos que a gente viu, né, é o que importa. Então, no teatro musical tem X sonoridades que são feitas, no canto pop outras, no canto black, que abarca soul, rhythm and blues e outras coisas, são outras, no jazz outras, no gospel outras, né? De modo geral, é um canto que valoriza mais o belting, que é uma sonoridade específica, que a gente sabe que é bem brilhante, que tende a ter uma dominância do registro de peito ou de M1 até um pouco mais agudo, e que tem formas de boca mais abertas, que tem tudo a ver com o que eu falei no início, sobre adequar os formantes ao que está acontecendo na fonte, né? E, obviamente, para uma cantora crossover, ou seja, que transita entre o belting e o lírico, pode ser um desafio, porque são quase ajustes opostos. É muito diferente a fonte, muito diferente o filtro, e obviamente, isso impacta na respiração também, porque é de uma coordenação com a respiração que surgem esses ajustes glóticos, né, na fonte. Em geral, tem uma valorização do vibrato em todos esses estilos. No teatro musical, acho que mais do que em outros, né? Pode, em alguns desses estilos, as distorções vocais intencionais serem muito valorizadas e necessárias. Então, não coloquei aqui, mas rock, por exemplo, valoriza demais a distorção vocal, né? O blues também. Então, são coisas que o cantor vai querer fazer e talvez querer aprender, né? E, por fim, os melismas, por exemplo, no gospel, são muito, muito valorizados. Então, o estudo musical desse cantor é uma coisa muito importante para ele, vocalmente, né? Claro que o estudo musical é importantíssimo para qualquer cantor, porque todos os cantores são músicos e a gente está tratando de uma performance musical, né? Mas falando aqui do manejo do aparelho fonador, o manejo dos melismas e dominar as escalas envolvidas nos melismas é uma coisa que é muito importante para determinados estilos que a gente está falando aqui. E, por fim, uma coisa importante de saber é que existe um padrão sonoro definido, que não é super rígido, mas existe uma expectativa de som, né? Que esse cantor vai buscar fazer, certamente. Sobre o canto popular brasileiro, a gente sabe que não tem um padrão sonoro esperado, mas que existe uma busca muito grande da identidade pessoal e da diferença, né, entre esses diversos estilos. Então, os cantores vão tentar, na verdade, se destacar e se diferenciar de outros cantores de uma mesma geração, do seu mesmo nicho. Por outro lado, eles vão se inserir em uma espécie de genealogia estético-vocal anterior a ele, né? Então, a gente percebe que tem cantoras que são super tributárias do jeito de cantar da Elis, outras já são super tributárias do jeito de cantar da Mônica Salmazo. Vários cantores, a gente percebe que tem uma semelhança com o timbre do Djavan, especialmente em começo de carreira, né? Quando ainda não está muito definido a assinatura pessoal. Então, não é também correto que a gente pense, nossa, no canto popular não tem padrão nenhum, não existe como classificar. A gente acaba vendo que sim, tem grandes tendências, né? Uma coisa que é muito marcante, bom, no canto popular norte-americano também, mas aí em relação à língua americana, mas no nosso canto popular brasileiro é muito importante a relação com a fala. É um canto que parte muito da fala, em princípio. E que, por vezes, os timbres e os gestos vocais, ou seja, que se eu uso portamento, se eu faço para cantar, né? Se eu faço... se eu uso ar no final da voz, se eu uso vibrato, as coisas que marcam o canto, a gente chama de gestos vocais, podem ser muito importantes, além do timbre, né?
Tem uma pensadora super legal, não coloquei aqui, mas se chama Adriana Piccolo, que ela vai estudar justamente esses gestos no Milton, na Elis, e não me lembro mais em que outro cantor. Mas é um trabalho muito interessante de ler. E daí a gente tem um outro canto popular brasileiro, para encerrar esses 3 grandes eixos, que é o canto popular brasileiro da grande mídia, que tem muitos streamings, que domina as rádios e as televisões. Em geral, esse canto popular não é esse mesmo canto popular que eu mostrei para vocês hoje, mas um canto popular dos estilos que são mais massivamente difundidos por esses veículos de comunicação, como sertanejo, axé, pagode, funk, forró, tecnobrega, e daí tem também uma miríade aí de estilos. Nesses estilos, tem padrões vocais reconhecíveis, que a gente vai ver que vão aparecendo em sequência, assim, mas não rígidos. Ou seja, tem espaço aí também para mobilidade, né? Mas tem requisitos técnicos definidos. Então, tendo isso em mente, acho que a gente pode olhar um pouco para esses cantores especificamente. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. Tô atrasada, meninas? Tô, né? Lembrando que os perfis desses cantores, eles variam... Ô, Jana, Oi, fala. você tem 20 minutos ainda, tá tranquilo, pode seguir. Joia, eba! Os perfis dos cantores, eles não variam só pelos estilos cantados, desculpa, antes de falar dos estilos, mas também conforme o contexto que eles estão cantando. Então, um cantor de sertanejo que canta de sábado à noite num bar de bairro, é um tipo de demanda que ele vai ter, de requinte nesse canto. Um cara que faz show para milhares de pessoas e que tem uma agenda muito cheia de shows, faz 4, 5 shows por semana, tem outra demanda, né? E provavelmente outro requinte também, porque tem uma cobrança muito grande em cima desse cara, o cara está exposto o tempo todo, enfim. E outra coisa é o estágio de desenvolvimento desse cantor. Então, assim, ele é aprendiz, e não importa se é aprendiz formal ou não, né? Ele está começando a cantar, ele já é um cantor experiente, ele é um cantor habilidoso. Onde ele está na linha do tempo da voz dele, né? Então, agora, vamos falar um pouco sobre eles, né? Primeiro, quero recomendar sobre o Cantor da Noite, vocês da Santa Casa devem já saber, mas para quem não sabe, que tem o trabalho da Marta Assunção Andrade Silva, que foi minha orientadora querida, na minha pós-graduação aí na PUC, sobre cantores da noite. Ali ela fala muito bem sobre o perfil dos cantores da noite. Mas, em geral, o que a gente pode dizer? É um cantor que passa mais estresse por competição sonora, por poluição ambiental, então fumaça, às vezes gelo seco que colocam no lugar, enfim, vapores em geral. Pode ser que ele cante em ambientes muito fechados. Então, um desafio que eu estou tendo agora, né, no meu estúdio com cantores da noite, é que está voltando aos poucos, né, as apresentações, e apesar do distanciamento, são ambientes fechados, né. Então, agora a gente tem uma complicação maior, porque em geral eles cantam em espaços pequenos, e daí cantar de máscara tem todas as outras coisas que a gente já sabe que vem com a perda de intensidade geral, mas principalmente a perda de harmônicos agudos, que pode atrapalhar bastante. Outra coisa que esse cantor vai ter que enfrentar é que normalmente ele vai fazer cover de outros cantores. Então ele passa por muitos estilos e normalmente com uma certa cobrança de fazer parecido com o que o cantor de sucesso fez, né? O que pode ser muito desafiador para ele, porque ele vai ter que passar por vários ajustes de canto. Voltando lá para o meu início, pode ser que ele tenha que fazer ajustes glóticos e de ressonância, e portanto de respiração, muito diferentes ao longo de uma mesma noite. Uma noite que, em geral, tem várias entradas de 1 ou 2 horas, né? Então, é um cantor que tem uma exigência muito grande de resistência, né? Daí, o cantor transgênero é um tipo de cantor que tem cada vez mais, as pessoas cada vez mais têm assumido as suas questões de não binariedade de gênero, né, ou de realmente transitar para um outro gênero, e tem sido um trabalho muito bonito de acompanhar, e de acompanhar os professores que eu conheço que acompanham isso, porque é uma busca de identidade muito diferenciada, né. Todo cantor que a gente trabalha, a gente
tem essa busca, né, de achar o que é a assinatura dele. E quando eu digo que os outros estilos fora MPB têm expectativas pré-definidas, padrões pré-definidos, não quer dizer que esses cantores vão deixar de ter a sua identidade, né, dentro daquele padrão. Todo cantor tem que achar a sua expressão pessoal. O cantor transgênero vai ter o desafio de ou de assumir a sua voz e encontrar onde é que a sua voz se coloca entre um gênero e outro, que é a expectativa de ser feminino ou masculino, ou, se for o seu desejo, migrar realmente para um desses gêneros, né? Com ou sem o apoio de hormônios, e que daí é um outro desafio grande, que eu sei que aqui na Santa Casa super tem sido discutido também. Então, é um cantor que, em primeiro lugar, acho que tem muita coragem envolvido no trabalho com esse cantor e desse cantor, a hora que ele decide fazer esse reconhecimento, e um trabalho que demanda muita delicadeza e muito tempo, né, para ver onde é que essa voz vai dar. E a gente tem cantores transgêneros incríveis, né? Me lembro da Lineker, assim, que é um cantor que tem, nossa, uma extensão gigantesca, tem uma palheta muito extensa de voz. Daí, os cantores e cantoras de rock, como eu falei, são cantores que têm... É difícil a gente pensar que o rock tem uma voz super limpa. O rock vem de uma postura de reverência e às vezes, de agressividade ou de catarse muito grande, né, de extravasar energias, assim. Então, é importante que a voz possa passar uma impressão de intensidade, e claro que para o cantor de rock que lida com isso, ele vai ter que dosar para não se estourar. Então, eu já tive vários alunos, assim, que começaram a fazer gigs de rock, muito legal. Quando começa a ter uma carreira mesmo, a voz não aguenta, porque uma coisa é você fazer um show por mês gritando, né, intuitivamente, outra coisa é você pegar uma agenda mesmo, quando essa carreira começa a virar. Então é super importante que eles tenham apoio para desenvolver essa habilidade das distorções vocais intencionais, que o Mauro super trabalha, a Marcela Martinez aqui no Brasil trabalha, a Ariel, né, com segurança para conservar a sua voz, mas também uma voz mais intensa, que possa ter mais metal, que possa ter mais essa sensação de extravasamento. Também são cantores que costumam cantar no começo da carreira em ambientes fechados, e que podem ser muito apertados, que podem ter muita fumaça de cigarro, que costumam conviver mais com drogas, né? Também por causa do extravasamento envolvido e da irreverência e do questionamento. Então, costuma ser um canto de alta performance que precisa de muito apoio, né? Aí depois, o cantor de sertanejo. A gente sabe que o canto sertanejo já foi um canto de muito metal, né, que normalmente é feito em dupla, mas agora, recentemente, por influência principalmente do canto folk norte-americano, a gente está tendo outros modelos de canto, em que os modelos mais não tão estridentes quanto, por exemplo, se a gente pensar no Chitãozinho Chororó, né, aparece, mas que a gente ainda tem uma tendência grande à laringe alta, que também vai aparecer no cantor de rock em geral, uma necessidade de metal muito grande, e muitas vezes um canto que é muito escandido e que atrapalha um pouco de assimilar a respiração quando o cantor está aprendendo. Então, canto que tem bastante isso, né, na sua articulação. Às vezes isso é um super desafio para o cantor se conectar com a sua respiração por causa dessa articulação mais picadinha, né. E, de novo, na verdade, esse desafio que eu falo dos cantores da noite, muitos dos cantores que eu vou descrevendo aqui têm esse mesmo desafio, né, do ponto de vista ambiental, de cantar num espaço que não é o mais adequado, às vezes não tem o retorno, esqueci de falar, não tem um retorno acústico ideal. Então, num show de rock, o guitarrista vai e coloca essa guitarra no talo, o baterista vai bater mais forte na bateria, o baixista vai aumentar, e o cantor não tem como aumentar porque depende de um técnico de som, ou de uma mesa de som que seja boa o suficiente para aumentar sem que aquilo cause microfonia, né? Às vezes ele não tem retorno, ou tem um retorno pobre ou ruim, né, que devolve só uma parte dos harmônicos da voz. Então isso é um desafio para os cantores que começam a desenvolver uma carreira no canto popular em geral, né?
O cantor de rock tem o mesmo desafio também do cantor de axé, ou um desafio às vezes parecido, que é o de usar muito o corpo, né? Então, o cantor da noite, ele já vai ser um cara que normalmente vai se acompanhar, ele leva o violão. Então, tem uma coisa de postura que é mais complicada para ele, de ficar debruçado sobre o violão, ou lendo uma partitura, porque são, sei lá, 50 músicas que ele faz numa noite. O cantor de axé, o cantor de rock, talvez tenham que pular muito no palco e cantar ao mesmo tempo, né? Isso é um desafio enorme. O cantor de axé tem que botar um público para pular junto com ele, né? Normalmente em palcos maiores, às vezes por muito tempo, se for no carnaval, em trio elétrico, né? O que, claro, gente, vai trazer uma voz de peito mais forte. Ninguém vai ficar cantando, pulando de voz de cabeça, porque a voz treme muito mais. E vem menos brilho, né? Então, aqui tem coisas que o objetivo artístico desse estilo aqui, especificamente, axé, vai levar as pessoas a usarem a voz de um determinado jeito. Não é nem, talvez, porque, óbvio, tem uma tradição. Sei lá, quem surgir agora já sabe que teve, sei lá, a Daniela Mercury, a Margareth Menezes, a Cláudia Leite, né? Mas é a exigência do ambiente e do objetivo dessa música. Essa é uma música para fazer dançar. Então, ela tem certas características que ela tem que ter para chegar nesse lugar, né? Tem que ser um canto mais percussivo, ele já não pode ser muito legato. Então, aqui é um lugar que o modelo de canto erudito não se adaptaria, né? Outra coisa, os instrumentos de percussão que acompanham para dar swing para esse estilo, né? Para levantar a multidão. Que também vai aparecer daqui no cantor de samba, seja ele puxador de samba, que daí é muito mais pesado, porque é uma bateria inteira, mas se for um cantor de roda de samba, no mínimo 3 instrumentos de percussão tem ali, e é muito agudo as frequências que aqueles instrumentos atingem, né? Você pegar um tamborim, um pandeiro, eles vão, fora o surdo, né, que dá aquela coisa mais cheia, mas eles vão lidar com frequências agudíssimas. Esse canto precisa ser perfurante, né? Não dá para você chegar para um cantor de samba e falar, canta mais suave, canta mais aqui e tal, ele vai ser engolido, né? Mesmo que ele tenha um microfone, um retorno adequado, o tipo de espectro que esse cantor produz é pobre em relação ao espectro dos outros instrumentos. Isso para mim foi uma coisa muito marcante, assim, quando eu comecei a cantar, porque eu tive treinamento lírico, mas antes de eu cantar lírico profissionalmente, eu cantava popular. E eu ficava intrigada, eu falava, gente, minha voz é super forte no ensaio, eu canto sem microfone. Na hora de cantar, parece que o canto faz meio assim, sabe, morre. Demorei para perceber que era o tipo de espectro que eu estava produzindo que me atrapalhava. Bom, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, estou vendo que meu tempo está terminando. Cantor de rap, de funk, é muito importante a articulação desse cantor, a compreensão do que ele está falando, uma respiração que dê para ele frases mais longas e, evidentemente, a flexibilidade de voz, que nem sempre aparece no começo, né? Aí tem a Ana Terra Pompeu, que é super especialista nesses cantores, que depois pode falar mais para a gente. Cantor de gospel, normalmente é um cantor que preza muito o virtuosismo, que preza muito a extensão vocal, o metal na voz, mas também a agilidade, por causa dos melismas, né? E que vai cantar num ambiente de louvor, em que trazer as pessoas para se conectar com a ideia de espiritualidade que elas estão buscando é muito importante. Então é comum nesses cantores que eles acabem excedendo um pouco em esforço vocal que eles estão fazendo, buscando essa elevação. Então, é muito curioso, porque são cantores que normalmente são muito hábeis musicalmente, que vão atrás de um grande virtuosismo, mas que podem acabar passando da própria, sem perceber, passando dos próprios limites, né, de resistência de voz. Então, é uma negociação constante, porque também você não pode chegar para ele e falar, não, canta pianinho, que vai dar tudo certo. Não, precisa ter aquele momento de louvor, né? Digo isso no cantor que canta daí em igrejas, porque a gente sabe que o gospel, na verdade, também tem um grande mercado em que quase todos esses gêneros aqui que eu coloquei vai reaparecer, só que com conteúdo daí das letras religioso. Estou falando do cantor de gospel, aquele que canta mais no registro do gospel americano mesmo, né? Aí, o cantor de teatro musical, em primeiro lugar, tem o grande desafio de
cantar, dançar e atuar com clareza esse canto, né? A gente tem que entender tudo que ele está falando, porque a gente não vai ter legenda, como a gente tem na ópera. Ele normalmente tem que dominar mais de uma sonoridade, porque cada musical propõe uma sonoridade diferente. Pode ser que tenha um que propõe legit, que é uma sonoridade muito próxima do lírico, o outro pode ser mais belting, e belting relacionado ao canto mais negro, pode ser que seja um belting mais relacionado aos musicais tradicionais, mais à la Ethel Merman. Pode ser que ele tenha uma sonoridade mais suave, mas que não é canto popular brasileiro, não é lírico, que é o caso, por exemplo, dos musicais da Disney. Então, é um cantor que tem que adquirir uma habilidade grande de flexibilidade de vários sons e que vai lidar com o desafio de fazer tudo isso dançando e cantando, né? E que normalmente canta sem retorno, canta com o microfone, né, o lapela aqui na boca, mas normalmente sem retorno. Então, é um super desafio também para esses cantores. Todos vocês viram, né, que todos eu acho muito desafiantes. Vou falar do cantor lírico para não deixar de falar. E aqui no teatro musical surge uma tendência à laringe alta também por causa do belting, muitas vezes, no gospel também. Muitos desses estilos, por causa da exigência de clareza no agudo, de não arredondamento no agudo, vão trazer essa tendência, né? Já no cantor lírico, a gente vai ter a busca de uma sonoridade desde o início, por vezes levando a um excesso de rigidez na movimentação da laringe e às vezes na base da língua, né? Então, às vezes a gente pensa, o canto lírico, que mundo maravilhoso onde os problemas não acontecem. Não, os cantores líricos também têm dificuldades grandes para adquirir essa sonoridade e às vezes encontram problemas de readaptação também, né? De novo, ele vai ter o desafio de saber para quem ele vai cantar e se adaptar às muitas flexibilidades de sonoridade que esse canto exige também, se é um concerto de câmara, se é um concerto de ópera. E evidentemente que a história do canto lírico, que é uma história de diferenças de sonoridade também, né? Já o cantor de MPB, ele é um cantor que a gente vem de uma tradição desde a bossa nova de pouco volume, mas que a gente pode dizer genericamente que a gente tem experimentado outras coisas, né, no canto popular contemporâneo, mas que o costume da gente cantar com pouco volume e às vezes para administrar a transição entre registros é uma das coisas que leva o cantor popular a respirar pouco, né? Então a gente acaba vendo que o desafio de usar mais o corpo no canto popular brasileiro, em geral, tende a aparecer, né? O cantor pop ele tem um grande desafio, além desses outros que eu já falei, dos gêneros que acontecem mais em palcos grandes, de lidar com um produtor, um manager, né, que pode ser que coloque coisas para ele a mais do que a própria voz. Né? Por exemplo, um canto, uma dança, um figurino, uma escolha de repertório, e às vezes até a própria sonoridade de voz pode ser muito pautada por uma pessoa externa, né? Tô terminando, hein? Até que eu fui bem. Daí a gente tem o coralista. O coralista, a gente tem o coralista amador e o coralista profissional. Vou falar um pouco sobre o amador, que eu acho que é um desafio maior, assim. São pessoas normalmente sem treinamento vocal, ou com pouco treinamento vocal, e que vão aprender sobre o canto no coro, e que é uma super escola, porque tem aulas de canto normalmente, tem um preparador vocal e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um grupo em que se almeja que tem uma sonoridade muito homogênea entre as vozes, né? Então, o coralista, por vezes, por ser um iniciante e chegar cantando de um determinado jeito, voltando porque eu falei no início, pode ser que entre, sei lá, 3, 4 sopranos de um naipe, cada uma esteja usando um ajuste glótico muito diferente da outra. Cada uma esteja usando um formato de boca muito diferente da outra, né? Cada uma tenha X problema postural em relação à outra. Então, uma é um pouco, tem ombros caídos, a outra é muito travada aqui no tronco. Ou seja, cada pessoa dessas tem um desafio técnico muito diferente a encarar. No entanto, elas têm que cantar juntas e achar uma sonoridade comum. Isso, por vezes, faz com que a voz do coralista fique um pouco
com alguns vícios, né, que são aquelas compensações que o coralista cria para tentar manejar as exigências da sonoridade do coro, né. Então, é importante que o coralista dê uma atenção para o preparador vocal, que costuma se dedicar muito, né, para conseguir desenvolver o que ele está fazendo, para tentar melhorar a sua técnica individual, apesar da voz dele nunca aparecer individualmente, né. E por fim, cantor de jingles tem o desafio da versatilidade muito grande, às vezes muito grande, parecido com o cantor da noite, mas mais extremo até, porque vem um modelo específico, quero essa voz, né, uma referência. E o cantor-ator, aí eu estou me referindo não ao cantor-ator do teatro musical, mas ao ator que quer cantar, né. Normalmente demanda um trabalho musical grande e uma experimentação muito grande em relação à voz falada que ele já desenvolveu, né. Muitas vezes o ator vem sem voz de cabeça nenhuma, porque é muito valorizado no teatro uma voz mais grave, no teatro brasileiro, pelo menos, né, e a voz de cabeça vem bem frágil, então às vezes vem bastante problema para afinar, ou uma dificuldade de flexibilidade, eles acabam oferecendo bastante esse tipo de desafio. Bem, fiz aqui as minhas generalizações, agora quero ouvir os comentários e as perguntas de vocês. Quero agradecer muito o convite de vocês, deixar aqui meus contatos, para quem quiser depois falar comigo. Aqui tem o e-mail da pós-graduação em Pedagogia Vocal, que a gente está formando turmas, provavelmente para o outro ano, que tem bastante lista de espera. E aqui um jabazinho do meu workshop de Pedagogia Vocal, que eu vou dar em dezembro. Será um prazer encontrá-los. E quero ouvir essas perguntas agora. Chega de mim. Uou! Que bacana! Tem muitos comentários, Joana, mas antes da gente ir para os comentários, eu quero, em nome da equipe da Liga de Voz, da Santa Casa, te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por essa aula espetacular. O pessoal aqui está super animado nos comentários, a Anne vai projetar alguns comentários, olha lá. Que aula ótima, dá para ver? Sim. Que aula ótima, vamos lá. O que mais, Anne? Estou encantado. Obrigada, pessoal. Agradeço muito pelo convite. Achei muito responsa fazer essa palestra, porque vocês levantaram um público tão bonito, né, para esse evento. Foi. Que bacana a gente saber que essa coisa online pode ter esse potencial, né, de alcançar mais pessoas. Mas, enfim, espero que isso descortine, né, uma coisa muito maior, assim, de interesse nas pessoas. Aqui, inveja da biblioteca atrás de mim. Nossa, essa biblioteca é tudo, né? Então, antes da gente ir para as perguntas, eu quero dar um recado para o pessoal, dizer que a lista de presença já está disponível para preenchimento e que após o momento das perguntas, nós vamos ter o sorteio do livro, que está valendo para todos que foram inscritos, tá? É o livro Higiene Vocal, Cuidando da Voz, da Mara Belal, Paulo Pontes e Felipe Moretti, tá? Então, o sorteio é geral, quem for sorteado ganhou, a gente vai entrar em contato, tá? E para acertar o envio ou retirada do livro, ok? Então, vamos às perguntas. Então, vamos lá. Aqui. Primeira pergunta é da Kiara. Joana, considerando sua fala dos ajustes quase opostos entre lírico e belting, o que você pensa dos cantores que são crossovers? Por vontade própria e por conta de mercado de trabalho? Então, o crossover é uma realidade e um desejo de muitos cantores. No teatro musical, ele tem que acontecer, né? Com muitos cantores. Alguns não, alguns se especializam mais num jeito de cantar, por exemplo, só o belting, né? Mas é uma habilidade muito, muito interessante também, né? E super possível de se fazer. Mas precisa de muita calma para desenvolver. Não é uma coisa assim, legal, vou imitar o belt aqui. Yeah! Né?
E depois lírico. A tendência é a pessoa se estourar fazendo isso. Do meu ponto de vista, e puxo muito a sardinha para o jeito que eu trabalho voz, eu acho que precisa de uma perspectiva bem funcional ou bem fisiológica para trabalhar essa voz. Ela precisa ter as habilidades requeridas em cada um desses estilos muito bem desenvolvidas e disponíveis o tempo todo, sabe? Porque senão a voz sofre, a voz às vezes fica com a afinação baixa por causa de um restinho de presença de peito que fica, ou às vezes o cantor perde os agudos. Isso até aconteceu comigo, né? Eu fui estudar belting nos Estados Unidos, mas por curiosidade, eu não sou belter, eu ensino bastante belters, sei fazer, mas no meu trabalho artístico não costumo fazer. E às vezes você vai carregando a voz de peito para cima, para cima, para cima, para cima, come um pouco a sensação de agudo flutuante do lírico, né? E aí eu tive que voltar um pouco e construir a passagem de um outro jeito, que me parece ser mais leve, e que eu acho que é a maior parte do que os cantores fazem. Então, mas tem de tudo no meio. Então eu acho que precisa de uma atenção especial. O cantor que quer ser crossover, e sabe o que, cantores crossovers e aspirantes? Paciência. Outra coisa que eu não falei do perfil do cantor de teatro musical é que normalmente ele é apressado, porque o teste é amanhã, porque daqui 3 meses vai ter não sei qual espetáculo que eu amo, porque caramba, o mercado está aumentando e eu quero entrar logo no mercado. E às vezes ele coloca um pouco o carro na frente dos bois, sabe? Nessa expectativa de querer para ontem e tal, e acaba se machucando. Tem um percurso para construir essa voz com solidez, né? Que eu acho que é importante que esteja na mente do cantor e saber, não, eu vou conseguir, só que eu preciso, sei lá, para eu conseguir começar a ter segurança dessa voz, ter um ajuste mais sólido, eu preciso de 2 anos, sei lá, né? Não é um negócio de 1 mês, não, deixa 1 mês para você estudar isso. Saiba que é um percurso, aliás, todo tipo de canto, tá, gente? Precisa de tempo. Ok, vamos então para a pergunta do Vitor. Ele fala assim, aproveitando a pergunta da Chiara, por questões de inserção no mercado de trabalho, quais os cuidados que os cantores crossover devem tomar em todas essas mudanças de estilos e técnicas? Então, acho que a primeira coisa é deixar o treinamento em dia, deixar a técnica em dia, né? Ter o seu mentor, ter a pessoa que te orienta, que te escuta. Precisa ter uma atitude com relação à saúde vocal muito cuidadosa, né? Porque para essa voz desestabilizar, especialmente se a pessoa estiver em cartaz, é muito fácil, né? Sei lá, teve uma crise alérgica, já dificulta, né? Então precisa ter um otorrino e uma fono a quem recorrer caso desestabilize, precisa ter um professor de canto que vá ouvindo essa voz e vá reajustando, e quando muda de papel, como é que eu faço e tal, e às vezes tudo bem, a pessoa pode ser uma ótima professora de canto e ela mesma ser a sua coach, né, a sua mentora, assim. Mas normalmente um ouvido externo vai pescar coisas que a pessoa não está percebendo, ou olhar de outra perspectiva. Então, construir junto com essa pessoa uma escuta melhor da própria voz, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Ok. A Ellen pergunta, vou emendar a pergunta do Vitor, tá todo mundo aproveitando a pergunta do outro. É quase uma outra palestra, né? Uma outra aula. Cantores crossovers estão, assim, mais sujeitos a lesões? Não necessariamente, não mesmo. Normalmente, o bom crossover tem uma voz saudável para caramba. Agora, quando o cantor quer fazer o crossover e não tem ainda as habilidades, aí ele pode sim se machucar, né? Então, já vi, sei lá, cantores líricos bons, habilidosos, ótimos, assim, de repente começarem a ir para o belting com o peito muito pesadão, assim. Aí se cansam rapidamente, né? Mas também tendem a perceber isso. Mas depois que a pessoa já chegou nesse lugar, o instrumento está muito forte, está muito resistente já, muito responsivo. Normalmente são pessoas muito habilidosas, né? E daí eu diria que não. Os cantores que têm mais habilidade de fazer isso, que já fazem profissionalmente, tendem a não se lesionar tão facilmente. Ok. Próxima pergunta é do Leandro Dantas. Pensando na pedagogia vocal, em um Brasil plural, diversos estilos,
qual será o perfil do professor de canto para atingir tal demanda? E qual a formação ideal para este professor? Nossa, que pergunta excelente, amei. Muito boa pergunta. O que envolve a formação do professor de canto? Quero fazer um outro jabá e dizer que a gente vai fazer um evento lá na Santa Marcelina, ligado à pós, em dezembro, se não me engano, no dia 11 de dezembro, que a gente vai ter uma mesa redonda que vai debater a formação do professor de canto. Leandro, sabe o que eu acho? Que, na verdade, a gente precisa entender que são vários cantos. Não tem uma forma para tudo. A gente precisa de uma base muito boa em fisiologia acústica e uma compreensão de quais são os ajustes que estão rolando e uma escuta treinada para isso, né? O que está rolando aqui? O que é isso? É laringeal, tá baixa, tem constrição, não tem constrição, a faringe tá, né, tá ampla, não tá, a língua tá para frente, tá para trás, a gente precisa desenvolver isso, fato, qualquer professor de canto, mas depois precisa de uma imersão cultural muito grande. Muito grande. E aí vai depender do professor de canto. Talvez ele não goste de X estilo de canto popular. Então não ensina esse estilo, né? Não desmereça esse estilo. Indica para uma pessoa que possa trabalhar isso melhor. Ou não, quero saber mais sobre o samba. Vai na roda de samba, vai na escola de samba, vai escutar os grandes cantores de samba desde o começo do século. Demanda uma imersão cultural muito grande, né? Porque daí você consegue ver o que é essa tradição vocal, quais são as variações que tem nela, quais são os ajustes que tem a ver. O meu aluno está fazendo alguma coisa que tem a ver com isso? Ou não? Ele está um pouco fora de sintonia? Ele está fazendo coisas que estão prejudicando a expressão dele dentro dessa linhagem, dessa genealogia? Aí que acho que a gente pode atuar melhor, né? Então é um grande desafio, porque a música é isso, né? Nem cabe nessa tela. Mas a gente pode sim ter uma formação muito sólida, né? Do ponto de vista do manejo do aparelho vocal, que ajuda muito. Legal. É transitar nas linguagens, né? Exatamente. Mas é o mesmo aparelho fonador que faz, isso que é espetacular. Exato. Então, a gente pode ter uma base comum, isso é bem legal. Ok. A Sandra Carmo pergunta assim, ela diz, por gentileza, professora, fale sobre os drive. Aí ela fala o que é certo e o que é errado. Drive certo e errado. Drive errado é aquele que te machuca. Drive que te deixa rouco no dia seguinte, drive que deixa a tua garganta seca, você sente que alterou sua voz, é um drive que não rolou. O que são os drives de modo geral, né? Eu faço uma aproximação assim para explicar para os meus alunos. É um pouco como se a gente produzisse consoantes, só que neste pedaço aqui da garganta, ó, né? Né? E eu não sou nem um pouco especialista em DVI, mas eu já fiz aula com o Mauro, com a Marcela, com a Melissa Cross, e com eles ensinando é muito tranquilo de produzir. E me parece que é isso, igual a gente faz dentro da boca, né? A gente acha isso normal, né? F. Isso é um ruído, você concorda? É um ruído intencional. Quando a gente faz isso mais no nível da faringe aqui, com alguma estrutura, e daí tem todas aquelas teorias, esse é área epiglótico, esse é de prega vocal falsa, enfim. Tem X práticas e teorizações sobre o que estaria ocorrendo, mas basicamente é você produzir uma consoante num lugar não convencional. Ou seja, transformar a sua garganta num articulador. Não é isso que eu acho incrível. Nossa, chique. Muito legal essa definição, adorei. É incrível. Se você olhar aquela ressonância magnética do cara e laringoscopias que tem do cara fazendo beatbox, a hora que ele faz o drive, você vê que ele está usando aqui como articulador, ativamente, né? Então, assim... E daí, quanto ar que vai pôr... Enfim, é uma outra técnica, né? Eu acho que é uma especialidade mesmo, que daí tem que olhar. Eu já vi gente desenvolver, né? Eu já vi gente desenvolver intuitivamente e desenvolver muito bem, não se machucar, sempre fazer. Meu filho, por exemplo, que gosta de cantar rock, ele foi desenvolvendo e tem 3 drives lá que ele sabe fazer, que eu ensinei para ele involuntariamente. Falei, eu acho que tem que fazer mais assim. E ele faz e nunca fica rouco. E tem aqueles que te deixam rouco. Esses daí não é para repetir. Né? Fantástico. E aconselho super procurar um professor especialista nisso, que eu acho que é a melhor coisa
a se fazer para ampliar o repertório de sonoridades, né? Legal. A Andressa TM pergunta, quais os cuidados deve ter o cantor que trabalha em coros com repertórios muito distintos? Ótima pergunta, Andressa. Então, os coralistas normalmente têm esse desafio, né, de ter que transitar entre estilos. A gente tem que lembrar que, apesar de a gente estar trabalhando com estilos musicais diferentes, tem um estilo que predomina sobre esses estilos, que é o estilo coral, né, que tem uma escrita específica, sempre o soprano vai ser mais agudo, a gente tem a exigência de uma voz que seja mais homogênea. Então, me parece o seguinte, primeiro, treinamento funcional para esse coro, acredito muito nisso. Tenho feito isso nos coros, né, que eu dou oficina, e num grupo vocal que eu fiz preparação vocal por muito tempo, que é o Canto Mas Não Presto, trabalhei dessa forma, e acho que isso ficou para todo mundo, que deixa a voz adquirir suas habilidades, sabe? A gente tem muito essa coisa, no canto coral é mais voz de cabeça feminino, senão começa, e realmente, destimbra, se todo mundo começar a cantar de peito, só com a sua bagagem individual, é difícil timbrar, porque os harmônicos diferentes vão aparecendo mais, né? A voz de cabeça, ela tem mais essa homogeneidade da frequência fundamental. Mas é importante que você desenvolva o registro de peito também. Se a pessoa está acostumada com vogal clara, que ela aprenda a desenvolver a vogal escura e vice-versa, que ela aprenda a respirar direito, que ela aprenda a cantar piano e forte, que não seja uma voz muito travada num lugar só, né? Porque daí vai transitar melhor entre os estilos. Mas, de modo geral, existe uma sonoridade mais ou menos ali no meio termo que tem que ter o tempo todo, mesmo cantando música popular, mesmo cantando música lírica, e que isso acho que pode ser uma ênfase que o preparador vocal pode ir dando, sabe, aos poucos. E daí, tudo bem, é isso aqui, mas vamos um pouco para esse lado, quando o coro é muito iniciante, né? Agora vamos um pouquinho para esse. Quando o coro é mais profissional ou semi-profissional, daí você pode mandar ver, né? Que as pessoas já são mais habilidosas. Ok, a próxima pergunta é da Tabata. Ela fala assim, como saber se o espectro que eu tenho usado e os caminhos que tomo para mudar esse espectro, desculpe, deixa eu ler de novo, tá? Que aqui deu um bug aqui. Como saber o espectro que tenho usado e os caminhos, e que caminhos eu tomo para mudar esse espectro, caso seja necessário? Boa. Sabe o que o espectro mostra pra gente? O espectro é uma ilustração visual da sonoridade. Então, a gente não precisa ser especialista em acústica, tem vários programas de acústica que você pode baixar gratuitos, se você tem Windows, você pode baixar o Wave Surfer, o próprio MADE, que o Mauro mostrou, que é aquele sintetizador de voz, você pode baixar o Praat, né? E se você tem curiosidade. Mas, na real, o que o espectro conta pra gente é sobre a sonoridade, né? A gente explica isso visualmente. Então, dependendo do estilo de canto que você faz, me conta qual é, Tabata, enquanto você está ouvindo essa resposta. Você vai querer mais brilho nos harmônicos agudos na sua voz, ou não, você quer mais arredondamento, ou não, nesse estilo você tem muita liberdade para escolher entre essas duas coisas. Pode ser que nesse estilo seja exigido muito volume, pode ser que, pelo contrário, seja exigido muito pouco volume. Né? No jazz, por exemplo, é bem comum que se cante piano, porque a voz se controla melhor, a exigência melódica, de precisão melódica é muito grande. Né? Então, na verdade, a gente escuta essas coisas. O que eu falei hoje é um pouco para a gente dar atenção que isso não são coisas, não são coincidências. São coisas voluntárias e que têm a ver com a exigência do estilo. E com a própria exigência pessoal do cantor em querer se inserir naquele estilo. Né? Mas você pode ir pelo som. Se você tiver um ouvido treinado, você só pelo som você decodifica os ajustes. Ok. Vinícius Fonseca pergunta assim, tem um aluno que tem dificuldade em acessar notas mais agudas, mesmo com registros mais leves. Ele canta muito samba. Seria por conta do estilo que ele canta ou devo me atentar a outro detalhe? Precisaria ouvir a pessoa, mas... sim, o samba super pode levar a pessoa a suprimir o registro mais leve, né? Por quê? Porque é uma emissão que, em princípio, pede muito peso. Claro que a gente vai construir no cantor de samba uma emissão equilibrada que tenha flexibilidade, porque senão ele para de conseguir afinar,
Ou então tem que sempre jogar a tonalidade muito pro grave, né? Mas é bem comum. Outra coisa que é bem comum é que o cantor de samba sabe muito bem qual é o som que serve para o samba. Então, raramente ele vai querer cantar de falsete. Ele não vai querer. Ele vai achar que é uma coisa inútil. Como ele acha que é uma coisa inútil, quando ele for cantar de falsete, essa voz vai estar crua, feia. Do ponto de vista do treinamento funcional ou fisiológico, a gente vai contar para essa pessoa que, apesar dessa voz estar feia, e apesar dela nunca vai aparecer na roda de samba, não é que a gente quer mudar o jeito dele de cantar e que ele fique falsetando, mas que talvez tenha uma utilidade muito grande, porque o comportamento do falsete é um comportamento de alongamento. E aí vai ajudar essa pessoa a ter uma extensão vocal maior no peito, né? Então, acho que isso seria uma boa estratégia para um homem, fazer ele cantar um pouquinho de falsete. Mas pode ser que seja super desconfortável, inicialmente. Então, tem vários passos aí. E pode ser que ele esteja com problema de voz. Então, na medida em que você for sentindo que é uma coisa muito resistente, acho que encaminhar também é uma boa ideia para uma avaliação, né? Com otorrino e com fono. Ok. Existe algum princípio técnico vocal que é base para todos os cantores, dentro de todos os perfis estilísticos musicais em que foram apresentados? Essa é a pergunta do Fábio Silva. Sim, se a gente pensar na técnica como manejo de si mesmo. Então, um corpo que esteja bem estruturado, né, que esteja bem organizado em relação à força da gravidade, uma respiração que seja livre e disponível, que você consiga controlar, tanto por períodos longos quanto por períodos curtos, tanto para aumento de intensidade quanto para redução, o domínio dos registros vocais, uma voz de peito livre e flexível, uma voz de cabeça que tenha um timbre maduro, né, que não seja e que tenha seu brilho também, que não fique só naquele timbre de corujinha que eu falei, né, que os registros possam se cruzar um pouco com naturalidade, ou seja, que esse cantor possa transitar sem uma quebra aparente, mesmo que ele seja um cantor que quer mostrar a quebra, né. Tá cheio de cantor que adora fazer quebra. Mostrei o Bob McFerrin hoje. Que esse cantor tenha uma extensão de umas 2 oitavas, pelo menos, né? E que nessas 2 oitavas ele consiga fazer as vogais controlando. Então, se ele quer fazer I, ele faz I, ele não faz I. Se ele quer fazer A, ele faz A, não faz O. Né? Se ele quer fazer O, ele possa fazer, né? Ou seja, que ele seja hábil no manejo de si mesmo. Acho que isso é uma coisa para todos os cantores. E daí cada estilo vai pedir, olha, que tipo de vogal que é aqui? Que tipo de emissão que é aqui? Né? Que tipo de abertura de boca predominantemente se usa aqui? Aí entram as coisas específicas. Mas para eu fazer uma abertura de boca XYZ, minha mandíbula não pode estar presa. Então, isso é uma coisa que é básico para todo mundo. Acho que é bem transversal. Ok. Chegamos ao fim do nosso momento de perguntas. Joana, muito obrigada. Eu quero... Foi muito bacana. Nossa, tem um monte de comentário aqui. Tá chegando mais perguntas, mas depois a gente te encaminha por e-mail. Olha lá os elogios. Poxa, obrigada, gente. Fico muito feliz. Adorei o convite. Brigadíssima. Parabéns pelo sucesso desse evento. Lindo. E sigam bem com a Clara daqui a pouco, né? Isso. Fiquem para o sorteio, tá ok? Joana, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ao sorteio. Eu vou chamar a Anne, ok? Então, vamos ao sorteio. Então, a regra para o sorteio é quem assinou a lista, agora da aula da Joana, está participando do sorteio, tá? Essa é... Vou falar de novo do livro. Depois vocês vão ver a descrição do livro, ok?
Oi, Oi, tava improvisando aqui, amiga, mas é com você. vou ajudar. Tá bom? Tchau, tchau. Um minutinho. Pronto. Então, eu acabei de sortear aqui um número. Procurei na ficha de inscrição do simpósio Anderson e procurei nas respostas de hoje. Então, o Anderson não assinou a lista de hoje. Vou sortear de novo. Então, a regra é para quem se inscreveu no simpósio e estava presente na aula de hoje. Tudo bem? Então, 134. Vamos ver quem está inscrito. Ana Gabriela de Barros Pereira. Vamos ver se ela assinou a lista de hoje. Não. Vamos tentar de novo. 197. Isabela Gomes de Moraes Coelho. Só tem uma Isabela. A gente vai ter que tentar de novo. A gente quer priorizar quem participou com a gente, que ficaram todos os dias, assistiram todas as aulas. Por isso, peço um pouquinho de paciência para a gente fazer essa checagem. 96, vamos ver. Diogo Elias. Diogo Elias se inscreveu e assinou a lista de hoje. Aê! Será que ele tá por aí? A produção está falando para falar do frete, Anne. Ah, tudo bem. Se o ganhador não for de São Paulo, a gente vai solicitar que a pessoa arque com o frete, tudo bem? Então, a gente vai entrar em contato com o Diogo, já que ele estava nas duas listas. E é isso. Parabéns para quem ganhou. Muito obrigada para vocês todos que acompanharam a gente nesses 3 dias. Temos uma última palestra imperdível às 7 horas, então temos uma pausinha rápida e já voltamos. Muito obrigada, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, gente.